e fez conforme a palavra do profeta, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Vou repetir para nós entendermos. E foi ela, e fez conforme a palavra do profeta Elias, e assim eles comeram por muitos dias. Diga no seu coração nessa noite: Deus, Ele suprirá as minhas necessidades. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. Pai, muito obrigado, meu Senhor, pela tua infinita misericórdia. Aqui, Senhor, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo, meu Deus. Assim, meu Senhor, seja conosco, Senhor, nos abençoando, nos usa conforme a tua vontade, o teu querer. Fala segundo a necessidade de cada um que aqui se encontra. Assim, meu Senhor, nós oramos e assim nós te agradecemos. Amém? Meus amados irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido. Fala do profeta Elias, onde ele vai surgir no capítulo 17. Mas antes de nós entrarmos no texto, é para nós entendermos o que está se passando na noite de hoje. Na noite de hoje foi determinado, instituído como um culto de primícia. Um culto esse que nós estamos entregando a Deus o nosso melhor, onde todos aqui sabem a sua função, que é adorar o Senhor. E onde entra este mês, o primeiro domingo, este culto de primícia. No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que o povo israelita levava a sua oferta para os sacerdotes e eles apresentavam a Deus. E assim todo o resto da sua colheita era abençoada. Era abençoada a sua casa, a sua família. Hoje, nós que temos para entregar a Deus é a nossa vida diante do altar. E da proporção que a gente oferece, vai ser a proporção que Deus vai derramar da sua glória sobre a nossa vida. Assim, nós temos que fazer caso da palavra de Deus. Nós temos que colocar ela como primícia na nossa vida. Quem não lembra de Caim e Abel, onde a qual Deus ele vai se alegrar apenas de um. Por quê? Porque Abel ele escolheu o seu melhor rebanho, aquilo que era mais satisfatório para ele, ele escolheu e ofereceu a Deus. Porém, Caim, no fim da colheita, vai se lembrar de Deus e vai levar a oferta. Porém, Deus não se agrada. Assim o Senhor está falando nos dias atuais, que o Senhor está falando para mim e para você, é a maneira que a gente vai entregar a nossa oferta a Deus. E da maneira que eu oferto ao Senhor de coração, é a maneira que Deus vai derramar da sua glória sobre a nossa vida. Porque todos nós aqui temos desejos, temos petições, temos algo para ser feito. E nós temos que se recorrer a Deus, porque o homem, ele não pode fazer tudo por nós. Mas Deus Todo-Poderoso, Ele pode dar o quê? Ele pode nos dar paz, harmonia. Ele pode nos livrar. O Senhor, Ele tem derramado da sua glória sobre a nossa vida. E hoje, o culto de hoje, é um culto memorável. É um momento que a gente tem que se alegrar, tem que festejar. Porque quando o povo oferecia a Deus, eles iam em festa, em alegria, porque um Deus vivo reinava sobre a vida deles. Assim, meus amados, somos nós. Temos que se alegrar na presença do Senhor. Pois bem, aqui está diante de nós esse texto. Já aprendemos a respeito da premissa.
que é entregar a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa atitude, o nosso caráter, a nossa adoração. Como já foi dito pelo servo de Deus, nós poderíamos estar em casa, como muitos estão hoje. Muitos não fazem caso deste momento. Muitos poderiam estar aqui, mas estão em casa. Mas nós não julgamos eles. Nós apresentamos na mão de Deus e Ele vai julgar a causa. Mas aqueles que não podem, por motivo de enfermidade, por motivo que não pode estar aqui, meu amado, Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele conhece a cada coração. Deus conhece, meu amado irmão, a nossa vida. Em 1 Reis, aqui no Antigo Testamento, o livro do 1 Reis, capítulo 17, alguns já conhecem, vai falar sobre Elias. Mas nessa noite, o Senhor tem colocado no meu coração, porque eu vim meditando nesta mensagem durante o dia, e pedindo a Deus qual era a causa, qual era o motivo de Deus colocar esta mensagem no meu coração. E assim eu entendendo no decorrer do dia, e aqui o Senhor estava confirmando essa mensagem. Essa mensagem, meu amado, não vou falar aqui do profeta, não vou aqui falar daquilo que ele fez, o seu objetivo, mas eu quero falar de uma pessoa que tinha apenas uma refeição, que iria se alimentar e logo depois iria esperar a morte. É exatamente no capítulo 17 que vai surgir este homem, onde a qual Deus escolheu para que viesse trazer a palavra verdadeira, porque o povo estava corrompido. Surgindo rei, Deus levantando o rei, e os reis, uns faziam a vontade do Senhor, mas outros, ele andava pelos caminhos tortuosos, onde a ira de Deus se levantava. E um desse rei, chamado Acabe, ele fez totalmente diferente daquilo que Deus ele queria. Deus sempre quis, Deus sempre quer, né, que o povo venha se unir, que o povo venha adorá-lo, exaltá-lo. Deus ele faz conhecer o seu poder nesta terra. Mas este homem, rei, que era para trazer o povo para a adoração de Deus vivo, afastou de vez toda aquela nação, onde o povo deixou de adorar o Deus verdadeiro para adorar o Deus estranho. Este rei, ele cultuava ao Deus estranho, onde a qual se casou com uma mulher chamada Jezabel, onde ela era filho de Etibaal, um dos adoradores de Baal. E eles cultuavam ao Deus Baal. Então colocou Deus de lado para adorar um Deus criado pelo homem, um Deus feito pelas mãos do homem. Assim nos leva para o Salmo 115, vai dizer que tem um Deus que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa. É um Deus morto, um Deus criado pelo homem. E este foi o Deus que este rei resolveu adorar, e não só ele adorar, mas levar toda a nação para se prostituir diante do Deus verdadeiro. Assim Deus manifesta o seu poder. Deus, ele é justiça, meu amado irmão. Deus, ele é amor. Mas o que nos chama a atenção é que Deus, ele veio novamente com a sua misericórdia aplicar para aquela nação que estava distante de Deus, ao ponto, né, que vai nos dizer, meu amado irmão, que o profeta vai dizer que ele estava com chão de dois pensamentos. Foi dito aqui
na oração, na primeira palavra. Não sei se você estava atento, mas foi dito aqui: tem pessoas que estão com o corpo presente na igreja, mas a mente está lá fora. Não tem como a gente servir dois senhores, ou adora um e aborrece o outro, assim como diz a palavra. Nós temos que estar com a mente aqui e com o corpo aqui, ouvindo a voz de Deus, porque Deus já está, Deus bradou no louvor, Deus bradou na palavra, Deus falou, meu amado irmão, aquilo que eu iria falar aqui, Deus confirmou. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ei, meu amado irmão, nós temos que oferecer o nosso melhor. Nós não podemos oferecer com primícia, não com bens materiais, mas o que nós podemos apresentar dele é a nossa vida diante do altar, o nosso caráter, as nossas decisões, entregar nas mãos do Senhor, colocar o Senhor como centro da nossa adoração. Adore este Deus verdadeiro, sabendo que Ele está presente, passando uma geração, assim como diz o provérbio: passa-se uma geração e surge uma nova geração. Uma geração vai e a outra vem, mas o Deus verdadeiro permanece. Aleluia. Quando muitos morreram, muitos se distanciaram, muitos morreram, mas outros surgiram, mas a palavra do Senhor está sendo pregoada, a palavra de Deus está sendo dita. O nosso Deus vivo vai nos dizer a palavra que passarão os céus e terra, mas a palavra de Deus irá se cumprir. A palavra de Deus, ela está viva, meu amado, nos dias de hoje. Pois existem os remanescentes, existem aqueles que verdadeiramente buscam a face do Senhor, buscam a entender os mistérios do céu através da palavra de Deus. E diante desse texto, meu amado irmão, este homem agora aparece no capítulo 17 para trazer uma palavra, uma advertência para aqueles que estavam se prostituindo e levar o conhecimento do Deus vivo. E Deus agora usa aquele servo, o profeta. Aí eu estava imaginando, meu amado irmão, a diferença, como foi dito aqui. Eu falei dos sacerdotes, que os israelitas levavam as suas oferendas, as suas ofertas para os sacerdotes. Aí eu estava meditando, meu amado, entre o sumo sacerdote e o profeta. O profeta, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele leva o problema do povo, aquilo que o povo estava necessitando, aquilo que o povo estava precisando, pega a causa, os problemas tudinho do povo e apresenta a Deus. Sendo que o profeta é diferente, o profeta ele já vem com a solução, porque o profeta ele é o próprio Deus, o profeta é a boca de Deus bradando na terra. Aí, meu amado irmão, enquanto esse profeta surgiu, é onde a qual Deus vai surgir com a sua justiça, e vai ter um decreto que não choveria enquanto ele não ordenasse. Por quê? Porque o povo estava contaminado. O povo estava com a mente corrompida. Mas como assim? Vou te explicar. Presta atenção, que eu vou te explicar por que o povo estava com a mente conturbada. A mente do povo estava confusa. Por quê? Porque aquele homem chamado Acabe veio, era para levar o povo à adoração ao Deus vivo, estava levando para adorar um Deus morto. Um Deus esse chamado Baal. Um Deus pequeno, meu amado, criado pelo homem. Onde o povo, os sacerdotes de Baal, ele dizia e ensinava ao povo que este Deus, Baal, é o Deus da chuva, é o Deus da tempestade, é um Deus da fertilidade, juntamente com a Zera, a mãe deles, né?
a mãe rainha deles. Eram dois deuses que trabalhavam junto na fertilidade, na chuva, na prosperidade, na colheita. Então toda a colheita, tudo o que plantava era oferecido a este Deus. E Deus veio quebrar isso. Assim Deus ele me mostra no texto que Deus vem fazer a diferença. Onde aquele que mandava a chuva não ia mais mandar. Assim eles pensavam. Onde, meu amado irmão, o profeta do Deus verdadeiro, ele decretou que não iria chover até quando ele ordenasse. Assim ele falou com todas as palavras. Assim ele falou, meu amado irmão, que não iria chover enquanto a palavra dele não fosse dita. Assim aconteceu. O povo agora confiava no Deus Baal, onde ele que mandava a chuva não estava mais mandando. Passando-se o ano, vê agora os problemas. Os rios, os açudes começaram a baixar. Passou-se o ano, meu amado, não choveu mais, porque foi dito que nem chuva e nem orvalho iria cair sobre aquela terra. E o povo começou a imaginar: por que não está vindo mais chuva? Por que não está caindo mais chuva? Agora se passando 2 anos e nada de chuva. Os rios, os açudes começaram a baixar, ao ponto de chegar ao 3º ano, meu amado irmão, onde agora a seca dominou, onde agora todos os açudes estavam barrendo, porque não chovia sobre aquele lugar. Mas Deus, quando Ele escolhe, quando Deus Ele chama, Ele cuida. Deus vai dizer: agora vai para um rio, que ali tu vai beber da água. E eu já ordenei a tua comida, vai ser pão e carne. Ele não precisava trabalhar, porque Deus era com ele, era um profeta vindo da parte dele. Aí, meu amado irmão, enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, enquanto ele estava entregando a vida dele para Deus, Deus estava cumprindo todas as suas necessidades. O que me chama a atenção, meu amado irmão, no versículo 4 para dizer: eu já ordenei, eu vou te alimentar com pão e com carne, e não vai faltar água para ti. Meu Deus! Amandaragaçu. Aqui eu quero abrir um parente, meu amado, para aplicar na nossa vida. O Senhor tem nos chamado para uma missão. O Senhor nos escolheu, não foi por acaso. Nós não caímos aqui de paraquedas por acaso, mas o Senhor nos escolheu ainda antes de nós sermos formados, ainda antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. O Senhor nos escolheu. Eu quero esse aí vai ser vencedor. Eu vou escolher. Nós passamos por um momento difícil durante a nossa vida, mas no momento, na hora certa, nós chegamos nos pés do Senhor. E hoje nós estamos aqui para glorificar este Deus vivo. Estamos aqui nesta noite é porque o Senhor nos ama. Estamos aqui nesta noite é porque o Senhor nos escolheu. Não foi o homem que nos chamou, mas foi um próprio Deus que nos chamou. E o Senhor está bradando aqui nesta noite: eu sou contigo nesta peleja, eu sou contigo nesta luta. Não existe nada que eu não possa fazer na tua vida. Você é um escolhido de Deus. Ai, mandar a vassoura de cantorábia. Nós somos escolhidos de Deus. Diga no seu coração aí: eu sou um escolhido de Deus. O Senhor me escolheu. Eu não estou aqui por acaso. Eu não saí do conforto da minha casa para estar aqui por acaso. Deus está falando comigo. Deus está falando nos louvores. Aleluia. Ainda que falte tudo, assim como disse o louvor, mas o Senhor é conosco, suprindo as nossas necessidades. Sobrevindo a enfermidade sobre Jó, mas ele prevaleceu firme, porque ele batia no peito e disse, como foi dito:
nesta noite: eu não trouxe nada e também não vou levar nada. Se Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Tem casos que Deus ele quer tratar na nossa vida, para que nós não venhamos se perder, porque nós somos amados de Deus. Nós somos uma pedra que era bruta, mas o Senhor lapidou, e hoje nós estamos brigando por causa de Cristo, e o Senhor não quer te perder. E muitas vezes quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, é porque o Senhor ele quer aperfeiçoar a nossa vida, para que quando chegar aquela luta mais forte, nós não venhamos se desistir, nós não venhamos parar, porque o Senhor ele nos ama. Eu não sei a tua vida, eu não sei a tua história. Da mesma maneira você não sabe a minha, a peleja, a luta, a enfrentada. Mas uma coisa eu sei, meu amado, nós não estamos só nesta luta, nós não estamos só nesta peleja. Ei, meu amado irmão, diz: perseverai, aleluia, e o Senhor vai nos exaltar. Assim nós permaneçamos no caminho, aleluia, e na posição. O inimigo foi dito aqui, meu amado. Deus falou que nesta noite o perturbador das nossas almas, o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós venhamos estar felizes, ele não quer que nós venhamos adorar este Deus verdadeiro, ele não quer que nós venhamos para os cultos para adorar e glorificar. O inimigo não quer que nós venhamos ler a palavra, o inimigo não quer que nós venhamos se consagrar. Hoje foi um dia de domingo, estamos aqui reunidos na consagração. Nós temos que fazer para Deus. Vai surgir agora, a partir de segunda-feira, não nessa, mas na próxima, creio eu, as escolas bíblicas, as orações nas terças-feiras. Então, uma busca, meu amado irmão. Quanto mais eu busco, mais eu vou ter. A porta, ela só se abre, a Bíblia vai dizer, no momento que eu paro. Quando bater, a porta se abrirá. Aquele que busca, ele vai encontrar. Então vai depender de nós buscar a presença de Deus, buscar esta presença, a presença do Senhor. O Senhor te ama, o Senhor te quer bem, o Senhor te sustenta, meu amado, assim como sustentou o profeta, dizendo que apesar dos pesares, da situação, do olhar humano, era difícil, era complicado, porque aquilo que era verde agora ficou cinza. Agora, meu amado irmão, tudo secou, e no olhar humano era impossível aquele homem ser sustentado. Mas diz a palavra, diz o Senhor, eu já ordenei. O que nos abre a mente para nós meditarmos, o Senhor já ordenou a nossa bênção, meu amado irmão. O Senhor vai dizer assim para o profeta: vai para o rio de Querite, que ali eu vou te sustentar. O Senhor está trazendo uma palavra para o profeta, e ele está obedecendo, porque o que está preparado é coisa boa. Assim Deus está dizendo aqui nesta noite: vai, continua nesta fé, continua nesta peleja, porque eu já preparei a tua bênção, eu já preparei a tua vitória, já está guardado. Basta uma atitude, basta, meu amado, nós fazer a diferença. O Senhor está falando ao nosso coração nesta noite. Aí, meu amado irmão, secando, o texto vai dizer, secando-se o rio, mas Deus sempre com um propósito, tanto para o profeta, tanto para a viúva, tanto para o povo. Deus ele sabe como trabalhar. Basta nós ficarmos atentos ao trabalhar de Deus, porque Deus ele trabalha em todas as circunstâncias. Deus ele trabalha, meu amado irmão, onde nós não vemos. Deus abre as portas certas. Deus ele faz o certo para nós, e o que não é de Deus, o Senhor ele vai desfazer, porque o inimigo, meu amado irmão, tem este domínio, tem este poder, aleluia, de fazer coisas que nos confunde e nós acharmos que é o próprio Deus, mas que nós não viemos ser enganados pelo nosso inimigo. É preciso nós termos uma intimidade com ele. Quem não lembra da tentação, aleluia,
tentação de Jesus lá no deserto, onde a qual o Espírito conduz Jesus até o deserto, Mateus capítulo 4. Lá nós vamos ver o inimigo lançando algumas propostas para Jesus. Estava até nós meditamos aqui durante a manhã, na consagração, onde o Senhor estava falando que fez duas pessoas perfeitas, 100% perfeitas. Um chamado Adão, 100% perfeito, onde ele via Deus face a face, onde ele tinha uma intimidade de face a face para falar com Deus. E o próprio Cristo Jesus, 100% perfeito, mas um conseguiu e atingiu o propósito. Adão, ele fracassou no propósito de Deus que foi dado para ele, mas Jesus, ele prevaleceu no propósito da vontade de Deus. Passando-se alguns dias, 40 dias, 40 noites, ele vai ter fome, e é neste momento que o inimigo vai querer agir, meu amado. É no momento da fragilidade, é no momento da necessidade. O inimigo vai chegar com os seus pratos para nos enganar, para nos tirar da posição. E assim o inimigo chegou aqui onde Cristo e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Meu amado, o que me chama a atenção é a palavra imediata para aqueles que estão perseverando, aqueles que estão diante da vontade de Deus. O próprio Cristo vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você entende isso? Você entende, meu amado irmão? Não é os bens materiais, não é aquilo que está à nossa volta, os desejos da carne, não é a alegria que está à nossa volta, mas é a palavra. Nós não podemos viver sem a palavra. Aí, para não perder muito tempo, eu vou dizer a parte que o inimigo tem autoridade. O inimigo vai dizer: tudo eu vou te dar se prostrares a mim. Jesus vai dizer: vai, Satanás, somente a Deus adorarás. Aleluia. Ele tem este poder para dar, para enganar. Mas para que nós não possamos ser enganados, é preciso nós termos essa intimidade. E assim, meu amado, Deus, ele tem provisão na nossa vida, nos aguardando. Basta uma posição. E nós se posicionarmos, nós iremos vencer e conquistar. Assim o Senhor vai dizer. Você conseguiu, o Senhor vai dizer uma vez mais. O profeta agora vai ouvir a voz do Senhor e vai escutar a voz. Agora vai para Sarepta. Lá tem uma viúva. Eu ordenei uma mulher viúva que venha sustentar-te. Versículo 9. Vai para Sarepta, uma cidade de Sidom. Aí, meu amado, agora o negócio pega. Se você é muito da palavra, você que é leitor da Bíblia, como pode? Enquanto o profeta estava no rio, ainda estava na fronteira de Israel, na fronteira do povo de Deus. Mas quando vai para Sidom. Sidom, meu amado, é uma cidade pagã, onde eles adoravam Baal e Azera. Mas é assim que Deus trabalha. O povo estava na miséria, o povo estava na sarjeta, e Deus foi e enviou o profeta. E o que eu posso contemplar neste momento é o profeta entrando nas portas. Diz o texto que ele vai entrar nas portas, e a presença de Deus no profeta, o Senhor vai dizer: lá tem uma mulher, ela vai te sustentar. E quando ele vai chegando nas portas, ele não conhecia esta mulher, mas sabia que Deus tinha mandado que uma mulher viúva iria sustentar aquele homem. A mulher não sabia. O que me chama a atenção agora, a última refeição ela tinha. A última refeição ela ia comer com seu filho, depois iria morrer. Mas é nesse momento, meu amado, que Deus vai trabalhar. Deus, ele vai trabalhar de uma forma sobrenatural na nossa vida, onde agora nós achamos que é impossível aos olhos humanos, mas é possível diante de Deus, onde tudo era improvável, tudo era impossível. Mas quando Deus
se torna possível, onde agora ia ser a última refeição, Deus enviou, aleluia, o profeta para aquela mulher. Chegando na cidade, ele encontra uma mulher ali colhendo alguns galhos, gravetos, para poder fazer esta última refeição. O profeta chega e diz: ei mulher, me dá um pouco d'água. E a mulher, ela sai para buscar, e no meio do caminho o profeta traz também um bolo para mim. E ela vai dizer: assim como vive o teu Deus, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. É justamente o que eu estou fazendo. Eu estou pegando aqui os gravetos, alguma lenha aqui para poder fazer esta última refeição. Eu só tenho isso na minha casa, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, onde eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer. Ela já era viúva, já tinha perdido. A Bíblia não diz da maneira que perdeu o seu esposo, mas aquela cidade era conhecida como fundição, como fornalha, onde fundia, meus amados irmãos, algumas pedras e formava ali o ferro, o ouro. Ali eles fundiam, conhecido como fornalha. Ali, meu amado, conhecido como fornalha, como fogo. O fogo agora predominou com era seca. A Bíblia não diz da maneira que ela perdeu o seu esposo, mas ela era viúva. Agora ela não tinha quem sustentasse, ela não tinha como cuidar do seu filho. Mas Deus vai dizer, através do profeta, usando o profeta diz: traz, mas traz, porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija, até que venha a chuva do céu. Aí, meu amado irmão, o que me chama a atenção agora, você coloca sua mente para pensar. A mulher não conhecia o profeta, mas a mulher, ela disse bem claro que só tinha uma refeição. Agora, se você imaginar essas duas opções, ou ela comia com seu filho e ia morrer, ou ela cozinhava aquele pão, preparava aquele pão e oferecia o profeta. O que me chama a atenção é que ela vai fazer para o profeta. Ela entregou o seu melhor, ela entregou aquilo que ela tinha mais de precioso, que era aquela refeição, aquele alimento para o profeta. Ela estava entregando para o próprio Deus, porque o próprio Deus pisou na casa dela, onde tinha miséria, meu amado irmão. Agora veio Deus na casa, onde tinha escassez, meu amado. Agora Deus pisou na casa para mudar a situação daquela mulher. Ela resolveu fazer e entregar primeiro para o profeta, porque o profeta diz: faz o que tu tem aí e traz para mim, depois tu e teu filho pode comer o resto. Assim, meu amado, o texto que nós lemos no versículo 15, assim ela saiu. Agora ela vai cozinhar, ela vai preparar aquela refeição, aquele banquete, aquele bolo, e vai trazer para o profeta. Diz o texto que o profeta comeu, diz o texto que ela comeu, diz o texto que o filho dela comeu por muitos dias. Aqui eu entro, meu amado, na conclusão e no objetivo final desta mensagem. Aquela mulher, ela ofereceu a sua primícia, ela ofereceu aquilo que era de melhor para Deus, não que estava sobrando, não como um Caim que entregou as sobras, mas ela entregou um melhor. Ela confiou no Deus de Israel, um Deus verdadeiro, um Deus, meu amado irmão, que operou grandiosamente, porque diz o texto que nunca mais, até que chovesse, faltou o pão, não faltou a farinha, não faltou o azeite,
estava ela. Aí que entra nós no texto, entra nós nessa história. O que nós temos oferecido para Deus de melhor, o que nós temos entregado de primícia para Deus, porque assim como o israelita oferecia as suas ofertas para Deus, as primícias das suas colheitas, assim eu esperava que as demais seriam abençoadas. Assim, meu amado irmão, nesta noite você está aqui oferecendo a tua vida diante do altar, onde você está acreditando que toda a tua casa será abençoada, todo o teu trabalho será abençoado, toda a tua família será abençoada. Você está aqui nesta noite dizendo isso, você está oferecendo isso, você está entregando para Deus aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de melhor. O que eu aprendo nessa história, meu amado irmão, o que eu aprendo nessa história é que não é de qualquer maneira que eu tenho que se chegar a Deus. Não olhando para a situação miserável da mulher, o profeta não estava explorando a mulher, mas estava dando oportunidade, e ela agarrou a oportunidade. O próprio Deus tratou, o próprio Deus efetuou, o próprio Deus realizou na vida da mulher, onde ela não tinha nada, agora ela passa a ter tudo. Oh, glória a Deus, aleluia! Onde não ia ter mais vida, agora a vida estabeleceu. Porque Deus sustentou em todos os momentos da vida dela até que chovesse. Eu quero que você medite nesta noite, meu amado irmão. Esse momento aqui é um momento onde nós temos que se alegrar na presença de Deus, glorificar o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. E nós temos que adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. É Deus fazendo, nós glorificando, é Deus operando e nós glorificando. Mas se Deus não quiser, nós continuamos adorando. Mas se Deus não curar, mas nós continuamos adorando o Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer, mas aquilo, meu amado, por aquilo que Ele é. Adorar pela essência verdadeira de Deus. Muitas pessoas estão se perdendo porque estão focados nos bens, estão focados nos bens materiais, na alegria passageira. Mas existe os remanescentes, existe um povo que tem buscado o Senhor verdadeiramente. Mandaragassuri de candaravassuri de canturara. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé nesta noite. Oh, rabando ligação de candorabalavassuri.